Bom dia, eu sou Marina Bessa, editora-chefe de Universa. Sejam muito bem-vindos à segunda edição do Universa Talks, dessa vez realizado inteiramente em ambiente digital. Eu convido vocês aqui a refletir com a gente durante toda a semana sobre a mulher no mercado de trabalho. As mulheres são a maioria da população no Brasil. Vivem mais tempo, têm mais educação formal e ocupam 44% das vagas de emprego registradas no país. No entanto, mulheres recebem, em média, 20% menos que os homens. E apesar de sermos 55% das universitárias e 53% do total dos alunos de pós-graduação, ocupamos apenas 13% dos cargos de presidência. Como alcançar a igualdade de salários e de oportunidades? Como promover a diversidade nas empresas? Como conciliar a maternidade e a carreira? Como vencer o assédio, os estereótipos, os preconceitos? As questões de sempre, agora renovadas. Como já era esperado, a crise causada pela pandemia do novo coronavírus tem deixado efeitos mais duros sobre as mulheres. No cenário pós-crise, combater a desigualdade de gênero no trabalho será ainda mais urgente. Universa é a plataforma feminina do UOL. Todos os dias produzimos em nossas páginas e redes sociais conteúdos que discutem direitos, carreira e políticas voltadas para as mulheres. E nessa semana, ampliamos o debate com 21 mulheres inspiradoras e geradoras de mudança que trarão suas experiências em formato de speeches e nos debates promovidos em nossos 5 painéis. Meu agradecimento especial a essas convidadas que engrandecem o nosso evento e obrigada também a todos os diretamente envolvidos nesse projeto. Tatiana Esquibuola, Murilo Garavello, Lia Riso, Danilo Esperandio, Amer Menegassi, René Cardillo, Jean Manzon, Daniele Gamero, Antônio Morel, Irineu Machado, a equipe de repórteres e de editoras de Universa, e a todos que ajudaram a pensar, produzir e divulgar esse Universa Talks. Para abrir nossa semana de debates, eu vou chamar, virtualmente, Kênia Maria, que é atriz, escritora, ativista e, especialmente, defensora dos direitos das mulheres negras pela ONU Mulheres Brasil. Sejam todos bem-vindos. Olá, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Kênia Maria. Eu sou defensora das mulheres negras pela ONU Mulheres e eu estou aqui para falar sobre a mulher pós-pandemia no mercado de trabalho. Então, eu queria uma reflexão, convidar todas a refletir sobre um planeta 50-50, que é uma das agendas da ONU, junto com a década do afrodescendente, que começou em 2015 e vai até 2025. O planeta 50-50, pela igualdade de gênero, que diz que é o nosso desejo e a gente tem os desafios para que a gente chegue em 2030 por um planeta mais justo, onde mulheres têm os mesmos salários que os homens, onde as mulheres têm os mesmos cargos, ocupem os mesmos cargos, né, de poder que os homens na política, na ciência, na cultura, nas artes, enfim. Então, eu chamo você a refletir sobre isso. Quais são os desafios agora, já que nós temos uma pandemia e nós temos a Agenda 2030, que é daqui a 10 anos, para a mulher no mercado de trabalho, já que nós estamos no Brasil, que infelizmente é o 5º pior país do mundo para ser mulher, né? Então, a gente tem um desafio muito grande porque a gente também tem a década do afrodescendente, onde 194 países se comprometeram a combater o racismo. Então, nós estamos num país racista e, por isso, o movimento das mulheres negras que nascem nas ruas, das mulheres quilombolas, das mulheres de terreiro, das mulheres trabalhadoras do campo, das mulheres indígenas, ciganas, todas as mulheres entram dentro da ONU Mulheres com um trabalho muito incrível, uma ação feita pela comunicação e advocacy que pretende mobilizar integrantes intelectuais para pensar no planeta 50-50 em 2030.
Então, a voz da mulher negra dentro dessa pauta é extremamente importante. E aí eu convido vocês, falando mulher negra, né? Mulher pós-pandemia no mercado de trabalho, essa imagem onde a gente acha que nós estamos em casa, né? Nos guardando, se fala de um isolamento social, e aí eu chamo vocês a refletirem por que que o nosso país está funcionando. Hoje eu tomei café, hoje eu almocei, né? Por que que a gente tem as coisas funcionando? Quando você vai comprar, fazer suas compras, quem é que está ali no caixa registrando as suas compras? É uma mulher, geralmente negra. Então, se esse país está funcionando é porque a mulher negra não pôde parar. E aí eu peço a vocês, chamo vocês para refletirem sobre o que aconteceu com a mãe do Miguel, que teve que trabalhar durante a quarentena, né, durante a pandemia, arriscando a sua própria vida, e perdeu seu filho, né, que caiu do 9º andar enquanto ela passeava com o cachorro da sua patroa. E também o caso da primeira vítima da Covid-19, que foi uma trabalhadora doméstica que morava em Miguel Pereira e trabalhava no Alto Leblon. Então, eu estou falando de 2 mulheres trabalhadoras domésticas, que são 60% da população brasileira, 60% das trabalhadoras domésticas são mulheres negras, e elas não pararam de trabalhar. E eu não estou falando de serviços essenciais, eu estou falando de limpar o próprio chão e lavar o próprio prato. Então a gente precisa refletir sobre essas 2 imagens que pertencem ainda a um país tão escravocrata, a um país racista e colonial. Então eu acho que o desafio para as mulheres, pensando num planeta 50-50, onde a gente precisa que todas as mulheres participem dessa agenda, inclusive as mulheres indígenas, que também precisam, né, da nossa ajuda, da nossa voz, porque estão sofrendo tanto quanto as mulheres negras com essa pandemia. Quais são os desafios diante de um país que ainda insiste em manter o racismo, ainda insiste, ainda não aceita debater essa pauta com honestidade, pensando? Existe um outro problema que eu quero refletir com vocês, que é a violência doméstica. E isso também atinge as mulheres negras, porque é o grupo mais vulnerável. A gente tem mais de 10 anos da Lei Maria da Penha, e a gente tem um registro que confirma isso que eu estou falando. Em 10 anos, mais de 10 anos, a violência contra a mulher negra aumentou 54% e a violência contra a mulher branca diminuiu 11%. Então é sobre isso que eu quero refletir com vocês todas. O nosso desafio pós-pandemia não é a Covid-19, não é a pandemia, ainda é o racismo. Muito obrigada, bom dia, sejam todas bem-vindas. Obrigada a você, Kênia, por nos ajudar a refletir sobre os desafios tão grandes dessa década que a gente tem pela frente. Que impactos a pandemia do novo coronavírus já gerou no Brasil? E quais efeitos trará às relações profissionais e às dinâmicas das empresas? Essa é uma das discussões do painel Um Reset Mundial, que será mediado por Tatiana Esquibuola, gerente-geral de conteúdo do UOL. Olá, bom dia a todas. Eu sou a Tatiana, eu gostaria de apresentar aqui as integrantes do nosso painel. Eu estou com a Daniela Cachiche, que é vice-presidente de marketing da PepsiCo. Ela cuida da área de alimentos, certo, Dani? Estou aqui com a Bom dia. Eu estou com a Egnalda Cortes, que é idealizadora da maior agência de conteúdo negro da América Latina, é a Cortes Assessoria e Agenciamento. Eu tenho aqui também a Laura Chiavone, que é sócia da consultoria internacional de tendências, que é Sparks and Honey, e está lá em Nova York, é isso, Laura? Bom dia. Bom dia. Que horas são aí? Estou 1 hora antes do Brasil, aqui são 9h42. Acordou mais cedo que nós hoje, então. E eu estou também com a Lisiane Lemos, que é especialista em transformações digitais e foi destaque da lista Forbes
Under 30, que são os destaques mais jovens do que 30 anos no mundo dos negócios. Eu vou começar, na verdade, com a Lisiane, que é a mais jovem desse painel. Em 1975, Lisiane, que foi o ano que eu nasci, as Nações Unidas instituíram o Ano Internacional da Mulher, depois da Conferência do México. E você, que é aqui a mais jovem desse painel, imagino, tem uma larga experiência como voluntária em uma série de comitês que cuidam da redução da desigualdade de grupos com baixa representatividade. Acho que desde a coliderança do Comitê de Igualdade Racial do Grupo de Mulheres do Brasil, a embaixadora aqui no Brasil do I'm the Code, que é um movimento que mobiliza investimento de instituições, de grandes instituições, no desenvolvimento de mulheres em tecnologia, engenharia, design, matemática. Onde é que a gente estava antes da pandemia começar, Lisiane? Que avanços você viu aí ao longo desse seu período de ativismo e voluntarismo nessas instituições? Primeiro, Tatiana, minhas colegas aqui de painel, um bom dia para todo mundo. Além de ser a mais nova, eu sou a pessoa mais enroupada nesse frio do Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu, como está frio desse lugar. Falando um pouco de trajetória, me apresentando para quem não me conhece, a Tatiana falou um pouco da minha trajetória em tecnologia. Eu sou advogada e acho que isso primeiro retrata um país que não incentiva as mulheres a irem para ciências exatas ou enxergar a tecnologia como um movimento. E antes da pandemia, eu tinha desenvolvido uma série de iniciativas que começaram em visualização de pessoas negras no mercado corporativo, ultimamente num recorte de gênero e raça para mulheres em cargos de liderança no mercado corporativo. Porque para que vocês tenham noção, a gente tem menos de 0,5% de mulheres negras em cargos de alta liderança nesse país, e hoje a gente não tem nenhum conselheiro em conselhos de administração autodeclarado preto na última pesquisa que a gente tem. Então, que momento que eu acho que a gente estava antes da pandemia? A gente vinha num movimento exponencial e crescente de aumento de visibilidade da causa racial e de causas de minoria. Então, a gente estava tendo oportunidade de falar, de discutir, mas ainda existia um grande desafio quanto a levar para o plano da ação. Então, tinham grandes aliados que diziam, não, eu tenho interesse, eu quero fazer, vamos conversar, mas a gente tinha esse problema de como transformar em ações, como dar oportunidades para as outras pessoas. O que a pandemia nos trouxe, eu acho, primeiro foi um momento de talvez invisibilidade, e até numa entrevista pro UOL eu falei que eu estava com um pouco de medo, porque a gente estava pensando primeiro nas nossas questões de sobreviver no início da pandemia e depois pensar em diversidade, mas eu acho que agora que a gente já está aí há 3, 4 meses nessa tendência, o assunto voltou à tona. Então, a gente usou da digitalização e estarmos nesse painel discutindo para dar o holofote e dar visibilidade a questões raciais e questões de minoria. E no meio do caminho, aconteceu toda a questão de Black Lives Matter e algumas tragédias que nos atingiram enquanto populações negras, e eu não vou falar todas, senão eu fico o painel inteiro falando, que nos uniram em um momento de dor. Então, eu vejo que a pandemia tem realmente esse reset no sentido de não existirá um novo normal. A gente vai construir uma nova história a partir do que a gente aprendeu antes. Você basicamente resumiu o painel todo, acho que a gente já pode dizer. Obrigada, Lisiane. Laura, o seu trabalho, ele é exatamente fazer a transformação das empresas para inovarem, para se adequarem ao período que a gente está vivendo, para prever o futuro. Como é que você está lidando com isso? Como que você reagiu aí a essas mudanças e de que maneira você enxerga o papel das mulheres nesse papel de transformadoras dos negócios? Bom dia para todo mundo, primeiro aqui de Nova York. Estou super feliz de estar aqui e poder aprender com vocês, compartilhar um pouco daquilo que eu tenho aprendido. Eu trabalho aqui na Sparks & Honey e a gente usa um sistema de Big Data e algoritmos preditivos para conseguir entender o que o futuro está trazendo para a gente. Na verdade, é uma parceria entre a inteligência artificial e os humanos, onde os humanos têm um papel bem importante.
Eu acho que a primeira coisa de tudo, e acho que pegando um pouco do que a Lisiane falou, o futuro somos nós que construímos. Então, acho que esse é o primeiro aprendizado que a gente tem. Nada vai ser como antes, a humanidade inteira passou por um grande impacto, acho que pela primeira vez na história, todos os seres humanos passando pela mesma crise, e o que a gente viveu durante a pandemia, o que a gente está vivendo, é uma marca que vai ficar na nossa história para sempre. Então, o que a gente tem feito é buscar entender quais são os principais impactos culturais nessa grande transformação. Então, a gente tem, dentro desse cenário, um entendimento de que essa transformação digital ela afeta a vida de todas as empresas, de todas as famílias, de alguma maneira. Tem um outro impacto importante, que é uma mudança profunda nas possibilidades e reflexões em relação ao que trabalho significa. E aí eu acho que isso impacta em muitas camadas diferentes, de muitas sociedades diferentes, independente da cultura que a gente esteja. Acho que desde falar sobre os trabalhos mais simples até os trabalhos mais sofisticados, tem uma mudança importante da relação entre as pessoas com o transporte, com o trabalho efetivamente, sobre as plataformas que elas usam e sobre a maneira como elas vão interagir entre si. Porque a gente está falando de transformações que tem como consequência interações, toque, conversas, e como as pessoas vão encarar esse universo produtivo daqui para frente. Concordo que não haverá volta, não haverá novo normal, haverá um mundo diferente. E as mulheres, eu acho que elas têm um grande papel de trabalharem juntas para construir que futuro é esse que a gente quer e não esperar o futuro acontecer para a gente reagir. Acho que é essa a oportunidade que a gente tem, porque justamente pela nossa educação, justamente pela nossa maternidade, pelo nosso papel na sociedade, muito da sociedade e da cultura passa por nós, é reproduzido por nós. Então, quanto mais a gente tiver consciência de que esse papel é nosso para construir esse futuro melhor, na Sparks & Honey a gente chama esse elemento de cultura, essa tendência de Power Women, que é uma das tendências que mais cresce, que já crescia antes da pandemia e agora então cresce muito mais, porque estamos sobrecarregadas e porque a gente tem mostrado um resultado e uma performance incrível no meio de tanta diversidade. Acho que puxando aí pelo que você diz, Laura, não esperar para reagir, eu acho que isso tem muito a ver com o perfil da Ignalda, porque ela encontrou aí um nicho muito importante, que foi criar mesmo os influenciadores negros, agenciá-los, ajudá-los a negociar de maneira justa. E tem uma coisa que você disse já, Ignaldo, em uma entrevista que você deu, que você fala, o mercado ele tende a não entender que existem diferentes narrativas dos negros, ele normalmente escolhe apenas uma, né, que é para cumprir ali um espaço. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como essa sucessão de tragédias que a gente teve aí ao longo dessa pandemia, se isso reforçou, como é que você enxerga isso? O que dá? Se existe alguma coisa positiva que dá para tirar disso? Primeiro eu vou saudar as mulheres, as presentes, mas pedir licença e saudar as mulheres que vieram antes de nós e que fizeram toda uma jornada e lutaram para que nós estivéssemos aqui, sobretudo, no meu caso, as mulheres negras, que vieram criando trajetórias e caminhos para que nós pudéssemos estar adentrando nesses espaços. O mercado de influenciadores não é diferente do que acontece em toda a sociedade. O que acontece, e eu vou me apresentar, né, gente? Quem aqui não me conhece,
Eu sou Ignalda Coppes e antes de estar nesse mercado de influenciadores, de estar nessa indústria digital, eu percorri uma trajetória pelo mundo corporativo, foram 22 anos dedicados ao mundo corporativo, desses 21 à gestão, desses 10 em cargos executivos e sempre no comercial e gerindo gente. Nessa trajetória, uma coisa que eu aprendi desde o começo foi que o meu diferencial era que me fazia potente. O meu diferencial era que me dava um valor diferente. E isso não ocorre somente com raça. Eu acho que todas aqui são bastante cientes dos desafios que nós temos em raça e gênero, e classe, obviamente. Mas tende-se, em qualquer mercado, a achatar os valores das minorias, né? Então, seja ela gênero, seja raça, isso vai acontecer inevitavelmente. Haja vista aí algumas pesquisas que mostram de salários que mulheres negras ganham, em média, 4 vezes menos que pessoas não negras no mesmo cargo. No mercado de modelos negras chegam a ganhar 10 vezes menos que modelos não negras. Então, essas diferenças, elas estão em vários mercados. Eu entendi, porque eu sou uma exceção. E por que eu sou uma exceção? Porque eu tive o básico, eu tive família, eu pude estudar. O básico que todo mundo deveria ter, eu tive. E, obviamente, as oportunidades foram acontecendo e eu pude adentrar. E muito cedo eu entendi que eu tinha um diferencial, que o meu diferencial era justamente a minha diferença dos demais. Quando eu entrei na indústria digital, o que eu entendi foi, não é sobre inclusão. Eu estava abrindo uma empresa que não existia, mas eu não quero falar somente sobre inclusão, porque todas as outras, isso é um aprendizado, a gente só aprende porque alguém fez antes. Todas as outras que fizeram isso entraram, mas ainda assim tivemos achatamentos salariais, achatamentos de valores. Então, a minha luta desde o começo foi não disputar narrativa, não era sobre o influenciador negro ser melhor que o influenciador branco, mas sobre o que se tem no mercado é diferente do que nós temos. E isso que nós temos é potente, e há uma pluralidade de narrativas dentro disso que nós temos. Então, dentro dessa realidade que eu fui construindo, para vocês terem noção, né? Eu vou falar só uma das pessoas que eu cuido, que é a Gabi Oliveira, que é uma das influenciadoras, que a gente construiu essa marca. Hoje a Gabi vale o mesmo como marca, tá? Que um influenciador não negro de 15 milhões de seguidores. E ela tem menos de 1 milhão de seguidores. E como que eu fiz isso? Negociando. Mas para negociar, a gente precisa se interessar pelo outro, entendendo a potência que se tem. Então, dentro de todos os ocorridos que tiveram nos últimos tempos, nesse momento, eu creio que o mercado só esteja aberto a ouvir mais. Foi isso que aconteceu. As mudanças, elas ainda são paulatinas, mas nós somos matripotentes. As mulheres podem coordenar essa aceleração, porque, segundo a ONU, são 130 anos para a gente equalizar as oportunidades para as pessoas negras. Eu quero viver até os 103, tenho 46, faltam mais de 50 anos, gente, para mim. Eu quero ver isso acontecendo, e para isso, esse tipo de iniciativa é importante. Não só a iniciativa, porque a iniciativa ela mostra aqui um painel de mulheres que fazem alguma coisa muito relevante, mas as ações, efetivamente, é que importam. Então, só que para tudo isso acontecer, é importante haver diálogo, porque, Tati, Dani, Laura, Lise, não há como a gente fazer mudança se eu não tiver interesse também na sua história. Quando se senta para conversar, quando eu passava propostas, eu não passava proposta para uma marca
ou para uma agência. Eu passava a proposta para a pessoa que estava lá do outro lado. E a pessoa que está lá do outro lado me interessa. A história dela me interessa. Então, quando eu chamo essa pessoa para junto construir algo diferente, nós temos um novo quadro. Não tem como eu fazer isso sozinha. Eu preciso de todo mundo junto. Então, eu acho que esse momento histórico, e que infelizmente vem a partir da dor, né? A Kênia trouxe a história do Miguel, a gente não quer mais que sangrem, porque quem está sangrando são as pessoas negras. Mas eu devo dizer que vai ser incômodo, porque transformação não é cômodo, não é fácil, não é tranquilo, não é dor, existe dor. Só que quando a gente divide isso, essa dor para mim fica menor. Se vocês estiverem comigo nessa trajetória, na hora que eu me ferir, uma de vocês vai me pegar na mão. E é assim que eu venho construindo a história dentro desse universo de criadores de conteúdo, que hoje a Cortes cuida de projetos sociais, cuida, sabe? Porque eu preciso capitalizar todo mundo, porque a gente vive numa sociedade capitalista. Não há como essas pessoas transformarem se elas também não forem capacitadas financeiramente. Então, hoje a Cortes acabou abrindo esse mercado e nós temos, desde 2018, mais agências atendendo influenciadores, cuidando de influenciadores. Temos os projetos que eu tenho pego e falado, é um projeto social, mas para além dos editais, a gente precisa entender qual é a postura de negócios, porque vocês precisam entender que dinheiro não é um problema se ele for acesso, e se ele for uma ferramenta importante para a gente fazer o que a gente tem que fazer. Então, acho que todo esse movimento ele vem trazer as atenções para esse lugar. O cuidado está na linha entre inclusão e valorização. Não há que se ter uma relação hierarquizada, aonde as pessoas negras precisam, e aí o contratante está aqui nesse lugar. Eu acho que as pessoas negras precisam e são potentes, tem algo muito valioso, e esse contratante também precisa dessa voz. E aí, juntos, a gente vai construir algo novo, que vai perpassar, sim, pela valorização de cada mão de obra, de cada talento e de cada potência negra, que vai ser possivelmente levantada por pessoas brancas. A gente não vai fazer isso sozinho, porque nós não estamos no topo. Quem está em cima é que vai nos puxar. Então, acho que o convite é para cada vez mais andarmos juntos e para não terem problema nos erros, porque se estamos numa sociedade racista, todos vão o tempo inteiro reproduzir. O que eu convido a vocês é respirem, porque nós estaremos juntos para aprender, porque isso se aprende. Se aprende a ser racista, se aprende a ser não racista. E aí a possibilidade de fazer junto é que renova as minhas esperanças e faz os meus olhos ficarem brilhando com esse painel, com toda a audiência que está nos assistindo. A Ignalda falou uma coisa super importante, que é a questão da ação. E que eu acho que é uma das marcas da carreira da Dani Cachiche, à frente de, enfim, grandes marcas em toda a sua carreira, que ela propôs sempre ações de inclusão que foram muito, que funcionaram pra caramba, tiveram uma super repercussão. Dani, você enxerga que a partir desses projetos que você tocou, que você realmente promoveu a mudança na sociedade, você vê evolução aí, a gente melhorou, estamos em outro patamar? Oi, gente, bom dia, Tati. É um super prazer estar nesse painel. Eu comecei falando, quando a gente não estava ainda online, que é muito bom que a gente consiga ter painéis como esses, onde a gente traz uma diversidade de pensamento, uma diversidade de histórias e de jornadas, porque muitas vezes a gente sempre debateu de só um único ponto de vista. Então, eu queria dar parabéns à Universa, parabéns à Lia e essa equipe incrível que colocou de pé esse projeto e esse evento, porque eu acho que durante a semana a gente vai poder aprender muito, com muitas mulheres, com muito repertório. Eu aqui agora, enquanto estava escutando
todas falando, eu já aprendi muito. Eu acho o seguinte, Tati, é uma grande jornada. A gente está, e eu gosto muito do que a Lisiane e que a Ignalda falaram sobre essa questão de a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que dar oportunidade, a gente vai errar e a gente vai acertar. Eu sempre, na minha trajetória, eu sempre pensei como que eu posso vender mais do que um produto, como que eu posso fazer algo que eu realmente possa, de alguma forma, ou provocar ou transformar a sociedade. A gente está numa sociedade que já foi falado aqui, que é uma sociedade ainda extremamente preconceituosa, e que continua reforçando o bias inconsciente e até consciente sobre uma série de valores, né? Eu acredito que uma pessoa que está numa cadeira como vice-presidente de marketing de uma companhia, ela tem uma responsabilidade enorme, porque através das marcas ela pode levar ela pode reforçar um preconceito, ela pode levar uma mensagem que não é uma mensagem positiva, como ela também pode desafiar o status quo, desafiar o que era considerado norma, que não é mais e que nunca foi, mas que foi ensinado que aquilo era a norma, e fazer com que as pessoas possam, na verdade, dialogar e ter um contato com marcas que possam engajar através não só dos seus produtos, mas também sobre o ponto de vista delas. Na minha trajetória, eu tive a oportunidade de trabalhar com marcas que fizeram isso, e eu acho que hoje a gente está num momento onde, infelizmente, foi através da dor, mas eu acho que ficou muito mais escancarado a desigualdade social, racial e digital no nosso país. Né? Então, as marcas, elas precisam fazer alguma coisa. A gente fala com 200 milhões de pessoas, a gente chega na casa de praticamente 100% dos brasileiros. A gente precisa, como marca, fazer algo que cause um efeito positivo na sociedade. E aí, eu gosto muito de dividir um exemplo que ele começou em 2018, que foi o processo às cegas que a gente fez na PepsiCo. E eu vou falar de um aprendizado desse processo, porque eu acho que realmente uma jornada e a gente veio aprendendo, e em 2018 ele deu um resultado, em 2020 ele deu um resultado muito melhor, e eu quero dividir com vocês. Em 2018 a gente começou um processo às cegas para trainees e estagiários, onde a gente não perguntava qual que era a faculdade, qual era o curso, qual era o gênero, qual era o estado, porque a gente sabe que no momento onde a gente começa a definir certos padrões, a gente está deixando de fora a oportunidade no nosso país. Se a gente for querer um tipo de curso de uma faculdade, eu automaticamente estou tirando as pessoas de poderem participar. E essa palavra também, oportunidade, é muito importante. E quando a gente fez esse processo às cegas, quando chegamos nos finalistas, a gente tinha 70% de mulheres, mas a gente tinha pouquíssima representatividade racial. E naquele momento, a gente se olhou na PepsiCo e falou, tem alguma coisa que a gente está errando, tem alguma coisa que a gente a gente imaginou que ia ser muito maior essa representatividade. E pode parecer algo que é simples, mas na verdade não é simples, ele é muito importante, mas ao exigir um nível de inglês, automaticamente eu também estou tirando uma série de pessoas do processo. Então, o que a companhia fez? A gente tirou o inglês como pré-requisito, e a companhia vai pagar o inglês para essas pessoas. Porque se eu quero realmente ter uma maior representatividade, eu preciso fazer mudanças. Essa questão do agir, a gente precisa agir, então a gente precisa fazer as mudanças. E aí eu vou dividir um número de 2020 agora, que ainda não é o ideal, mas deixa a gente bastante feliz sobre a jornada e o quanto positivo está sendo. Então, no processo de estágio desse ano, a gente conseguiu 31% de representatividade racial e 66% de representatividade de gênero. E no processo de trainee, a gente conseguiu 55% de diversidade racial e 70% de diversidade de gênero. Então, o que eu acho que é importante a gente dividir, que é preciso fazer, e é preciso usar o lugar que a gente tem de privilégio, porque eu, sendo uma mulher branca, só pela cor da minha pele, eu estou num lugar de privilégio enorme, e eu gosto muito quando a Ignalda fala, eu preciso que os brancos estejam aqui também, porque são eles que estão sentados lá. Né? Sou eu que estou sentada nessa cadeira. Se eu não tiver essa consciência e eu não usar esse lugar de privilégio para poder
garantir que a gente tenha na PepsiCo, e não sou só eu, é a área de RH, são todos os vice-presidentes, é o presidente da companhia, a alta liderança da companhia, entendendo que é preciso fazer transformações para que a gente consiga representar dentro da nossa companhia o que é a nossa sociedade, é muito difícil que isso aconteça, né? Então, eu gosto muito de dividir esses números, porque, para mim, eles mostram um reflexo de um aprendizado, um ajuste, e, consequentemente, a gente consegue ver quando as pessoas falam assim, mas aqui não tem mulheres, mas aqui não tem mulheres negras, ou que não tem negros. A gente, né, a gente chama de minorias, é minoria no sentido de oportunidade, mas é a maioria do ponto de vista técnico, né, se a gente for pensar em quantidade de pessoas. Então, quando falam, não, é que não tem ou a gente não está dando oportunidade? Ou a gente não está olhando e pensando como companhia, como a gente vai agir. Então, isso na PepsiCo eu fico muito feliz de estar numa empresa que adota essas mudanças, que entende que é uma jornada e que o tempo inteiro está pensando, então, como a gente muda e ajusta uma série de processos que foram definidos no passado e que hoje não cabem mais e não fazem mais sentido se a gente quer realmente ver essa transformação. Nossa, são números super bonitos. Opa. Eu vou trazer de volta para a Lisiane, que foi a primeira ali, e a gente, enfim, passa pela Laura e pela Ignalda. Então vamos lá. A Daniela, ela fala assim do sonho de todo militante. E aí eu queria ressaltar alguns pontos que me chamaram a atenção. O primeiro, a intencionalidade. Não há mudança se a gente não der luz ao problema e tiver uma atitude intencional. Eu vou mudar o meu processo, eu vou fazer de um jeito diferente. Acho que o segundo ponto, e que a gente nessa jornada de transformação comete muito, é nada de nós sem nós. Eu vi muitos aliados tentarem fazer um programa, mas sem chamar o profissional negro para fazer parte desse processo. E eu tenho certeza que a diferença foi quando ela questionou, trouxe uma pessoa e dá um espaço de segurança para que ele não seja o único dizendo, gente, isso está errado, essa campanha não tem representatividade. E hoje, trabalhando em marketing, eu entendo com mais clareza o tamanho de uma produção, o tamanho da equipe e o quanto é difícil a gente se atentar nesses ajustes finos de grande impacto. Acho que um ponto que eu coloquei aqui também é pensar na jornada de entrada. Então, eu fiz parte de um programa de desenvolvimento de liderança de trainee, que hoje são os que trazem mais relevância na questão racial, mas é importante a gente pensar na jornada de longo prazo. Então, se você pensar em estagiários e trainees, a gente já está aí perto de 50% de paridade racial nas 500 maiores empresas, mas como eu vou fazer essa pessoa subir e como eu vou dar oportunidade para quem já está no topo desenvolver uma trajetória e atingir uma cadeira da presidência, atingir um cargo de vice-liderança. Então, eu tenho sido repetitiva e até chata na necessidade de programas de desenvolvimento de alta liderança, para que eu tenha as ferramentas, porque eu senti, enquanto experiência pessoal, a dificuldade que é você passar desse cargo de trainee ou desse cargo de coordenação e gerência e fazer o salto para uma gerência sênior. E acho que o último ponto que eu queria até para a gente ter uma agenda propositiva, se você que está nos assistindo não sabe por onde começar, o primeiro ponto é fazer uma visualização racial, um censo da sua empresa para entender o tamanho do desafio. Quantos profissionais negros eu tenho, quantos deles estão na operação, quantos deles estão na liderança, para depois a gente chamar um plano de ação. E é muito importante que você reserve orçamento e que você contrate uma consultoria para fazer isso. Ontem eu li um post do movimento Black Money que fala sobre uma questão americana de não remuneração de quem trabalha em programas de aliados, de quem lidera essas iniciativas. E confesso que hoje eu estou pensando muito nas horas extras que um profissional que lidera um grupo de profissionais negros, de mulheres, de pessoas com deficiência, de LGBT, nessa carga que se traz. Então, esse profissional que está dentro da empresa, ele precisa de uma remuneração, ele precisa de um bônus, ele precisa de uma recompensa, que ele faça mais isso. E você tem que movimentar o sistema, trazendo especialistas em diversidade ou assessorias especializadas em influencers para te ajudar nessa jornada. Sinto ser eu a contar para vocês, mas não dá para fazer sozinho. Não é algo que você vai ter uma ideia, ler 5 papers e fazer. Você tem que trazer quem entende do assunto, quem já cometeu esses erros e quem é o especialista. E aí construir novas coisas juntos. A Laura tinha levantado a mão também? Tinha. Eu queria só fazer alguns comentários. Primeiro que, nossa, vocês são muito maravilhosas. Estão me fazendo pensar em um monte de coisas que eu queria compartilhar. Acho que a primeira coisa, e trazendo um pouco esse ponto da intencionalidade,
é um entendimento de que essa transformação ela está em curso e ela só vai acontecer na hora que a gente compreender que realmente ela deve ser uma transformação. E isso basicamente significa, quando a gente fala de diversidade e inclusão, que não é necessariamente incluir as pessoas num sistema. A gente tem que mudar o sistema. Se o sistema não mudar, a gente vai mudar ele. E no seguinte sentido, e isso conecta um pouco com o que a Ignalda falou sobre o diferencial de cada um. Historicamente, a gente enxerga as iniciativas das empresas, e também o que a Dani falou sobre o inglês, o processo de recrutamento, trazendo as pessoas para se adequar à maneira como elas enxergam o profissional. Na verdade, eu sempre desrecomendo as pessoas a tentarem se adequar a nada, porque se elas se adequam, elas se achatam e elas vão para a média, e ninguém quer ser média. Porque todo mundo tem a sua história e todo mundo tem alguma coisa especial para trazer para a mesa. Quando a gente tenta ser igual aos outros, a gente vira uma versão pior deles. O que é importante nessa grande transformação é como ela pode crescer o sistema para todo mundo. Como ela pode beneficiar todo mundo em relação às oportunidades. Então, eu queria propor essa visão com relação ao que esse sistema pode ser, em virtude daquilo que eu vejo acontecendo no Brasil, em virtude da minha experiência aqui nos Estados Unidos, onde o movimento racial é muito forte, eu tenho aprendido horrores com as pessoas que estão perto de mim, e também tenho aprendido horrores como imigrante, porque eu sou aqui minoria. Aqui eu mudo, eu passo a fronteira, eu não sou mais branca. Aqui eu sou mulher latina, minoria, diferente. Aqui eu faço parte do que é diversidade nesse aspecto. Então, é uma jornada onde você vive muita dor, onde você percebe como as pessoas têm dificuldade quando elas tentam entrar no sistema, ao invés de, como líderes com privilégio, quando a gente abre o sistema, que é isso que a Dani estava compartilhando, ele cresce muito mais rapidamente, com muito mais oportunidades para muito mais pessoas. Então, para mim, a intencionalidade ela é uma palavra-chave, e o diferencial e o que cada um tem para oferecer é o que vai fazer a gente crescer como sociedade e é o que vai fazer a gente conseguir entregar um mercado de trabalho muito melhor para todo mundo. A Ignalda queria falar mais alguma coisa? Gente, eu acho que as palavras vieram das outras, a intencionalidade, a ação. Dani, a gente sabe o que você vai colher. Primeiro que assim, seu legado você está construindo e você sabe os que vêm depois de você, o que vão contar, né? Ponto. Eu acho que pessoalmente há uma nova história para os seus. No segundo ponto, e eu não consigo, a gente não pode, nesse reset mundial, ficou muito claro que não dá para separar o cidadão do profissional. Né? Coletivamente, nós podemos diminuir, né, a aceleração da curva de contaminação. Coletivamente, a gente pode entender que mulheres e homens têm filhos, e esses filhos fazem parte da vida, e tivemos que encontrar formas de trabalhar com essas crianças em casa e entender que é possível diminuir, por exemplo, os traslados de casa para o trabalho e que isso vai diminuir a poluição. Tudo isso, percebam que foi coletivo. Não, nada disso. Por que diminuir a poluição? Porque todos nós tivemos, a maioria de nós, quem pôde, ficou em casa. Então, todas as ações, elas só tiveram esse resultado gigante porque fomos obrigados a nos enxergar também num processo de rede. Quando você traz isso, e somente nesse lugar de poder mesmo, para conseguir realizar isso dentro de uma organização nessa dimensão, para além do moral e do social, há um resultado efetivo. Esse resultado ele vai ser medido daqui
curto e médio prazo. O Instituto Mackenzie, ele traz um dado que mulheres em cargos de liderança rendem mais 25%. Pessoas negras em cargo de liderança rendem mais 30%. Então, essa intencionalidade, para a gente não descolar, para não acharem que nós somos todas assim, queremos essa mudança social, a gente sabe que dentro das organizações o capital ele é vetor, e a gente vai ter que trazer resultado. E essa pluralidade, ela vai poder ser mensurada. Eu acho que o que eu acho fantástico, Dani, é que você tenha consciência do que você está fazendo no sentido moral, mas que a sociedade enxergue essas mulheres líderes como não somente grandes transformadoras sociais, mas como potências econômicas. Porque é isso que nós somos. Quando a gente faz esses ajustes, nós mudamos a economia. Trabalhar a base é você pensar que essa economia pode ser totalmente modificada. Nós somos um país com grande potencial. Se nós não estamos ainda na ponta, é porque o racismo, infelizmente, ele não é só uma questão moral, mas é uma questão intelectual também. Porque se você não entende que você pode ter mais lucro a partir de uma visão de negócios em que a pluralidade faz parte de resultados diferentes, sinto muito em dizer, mas você é burro. Não é só racista. E eu acho que, assim, dentro da minha realidade, nas organizações onde eu estava, um gestor que não tivesse uma visão de negócios nesse sentido, ele simplesmente era desligado. E eu acho que é muito radical isso, mas vai acontecer. Vão ter alguns gestores que vão ser resistentes à mudança, e nessa resistência da mudança a gente vai ter que trocar, porque não há ninguém tão bom que não possa enxergar vários SLAs positivos para essa mudança. Então, assim, eu estou muito... eu sou uma pessoa intensa, né, gente? Estou aqui entregue a vocês, mas é porque é muito fantástico ouvir as ações e saber e ter a certeza do resultado. É um case que deve ser multiplicado. Sim, acho legal dizer aqui no UOL, a gente começa dentro da redação a criar esse senso, olhar mesmo esses números e entender que é um ponto de partida. Acho que a gente está muito aquém do ideal, mas, enfim, a gente está caminhando também para a igualdade. E eu queria comentar uma coisa, tem um levantamento que foi feito pelo LinkedIn para a Universa, em que os líderes, 44% dos líderes está avaliando estabelecer políticas mais permanentes do home office. E o home office era uma espécie de sonho dourado que a gente tinha, de flexibilização do trabalho, e a gente hoje vê que ele trouxe uma carga nesse momento que é de exceção, que é o do trabalho doméstico. Então, ao mesmo tempo que você valoriza o trabalho doméstico, você também tem o peso de carregar as duas coisas ao mesmo tempo. E eu confesso que, como meus filhos já são adolescentes, então para mim foi um pouco mais fácil, mas eu me compadeci muito das mães que estão ali fazendo call e com as crianças no colo, porque eu imagino o peso do estresse que isso deve trazer. E eu queria a avaliação de vocês, o que a gente deveria ter feito? A gente deveria ter dado meio período para pais e mães de crianças pequenas. Como é que vocês estão encarando essa questão do home office? Eu vi um post da Laura outro dia, que ela mostrou ali a mesa de jantar, a mesa de lição do filho, a mesa de trabalho dela, enfim, isso me toca muito, porque é muito penoso, assim, não é simples, né? Crianças pequenas demandam muito. Laura? Bom, primeiro eu queria compartilhar que isso que a gente viveu nesses últimos meses não é home office, na minha opinião. Exato. Isso não é home office. Isso é trabalhem de casa porque a gente está numa pandemia, se você puder.
trabalhar de casa, porque também não é todo mundo que pode trabalhar de casa. Estudem em casa para proteger vocês, porque também não é todo mundo que pode estudar de casa. Então, acho que a gente reagiu a uma ameaça à segurança da população por causa de um vírus, que isso não deve refletir o que é home office, nem o que é homeschooling, porque a gente foi colocado numa situação muito adversa. Eu tento olhar com bom humor, porque não é simples, né? Tem uma mesma mesa de jantar que é escrivaninha, escritório e mesa de alimentação, mas de fato foi muito complicado fazer um call no celular ou um vídeo call como esse, segurando com um braço, no outro braço ali cozinhando espaguete e vendo se a criança está estudando. Muito complicado. Isso que complicado para mim, que tenho privilégio, que tenho um emprego bom, que tenho a minha casa, com todas as condições, teoricamente, para eu conseguir exercitar isso. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o home office. Deveria ser a viabilização da oportunidade das pessoas que podem trabalhar das suas casas. E aí isso significa equipamento, espaço, internet, uma porção de coisas que também não é igual igualmente provido para todos. Acho que esse é o primeiro ponto. O outro ponto é, uma vez que você consiga fazer isso, como que você vai viabilizar que as pessoas tenham espaço e condição para poder conduzir as suas rotinas? Eu vou dar alguns exemplos. Na empresa que eu trabalho, a gente tentou estabelecer alguns rodízios. Não vou dizer que foram super bem-sucedidos sempre, mas a gente tentou estabelecer horários bloqueados para que, principalmente as pessoas que têm filho, possam parar e possam cuidar das crianças, cozinhar, enfim, fazer as suas tarefas que precisam fazer, onde a gente não tenha que entrar em reunião. Então, se a gente combina, fica um pouco mais fácil. A outra coisa que a gente já organizou daqui para frente, e eu achei muito maravilhoso, é quando as escolas voltarem, e aí sim é home office, além da empresa dar uma verba para as pessoas poderem ter equipamento, poderem pagar a internet, poderem garantir a infraestrutura nas suas casas, que todo mundo recebeu uma contribuição ou de reembolso nessas despesas, a gente não vai voltar mais para o escritório às segundas e sextas-feiras, nunca mais. Não só enquanto a pandemia durar, mas nunca mais, porque entendemos também que, do ponto de vista de transporte, as pessoas se beneficiam muito se elas não tiverem que entrar no transporte público e ficar tanto tempo se transportando entre a sua casa ou a escola da criança e até o trabalho, se elas podem performar bem, se elas tiverem as condições digitais. E no escritório, a gente vai fazer um rodízio. Então, acho que do ponto de vista da equidade, se a gente consegue encontrar e prover para as pessoas as mesmas condições, honestamente, eu acho que esse ambiente que a gente está vai dar para a gente condições incríveis de performance para quem tem um trabalho onde isso é viável, porque também não é todo mundo. Tem gente que precisa de um laboratório, tem gente que precisa ir pessoalmente, inspecionar uma obra, tem gente que trabalhador doméstico, e vários tipos de trabalhadores comerciais, por exemplo, que não tem como fazer isso por meio digital. Mas eu acho que existem caminhos, se a gente aceitar que o que a gente viveu até agora não é um modelo legal, que a gente não quer reproduzir isso, empresas não queremos. Não foi legal. Dani, você levantou a mão? A gente pode dizer que a gente está exausta, assim, porque essa de sensação que eu tenho. Eu acho que, assim, para mim, o que eu vi, eu tenho uma equipe que 77% são mulheres. Então, assim, eu tenho muitas mulheres, e mulheres de diferentes idades, com bebê e com filhos um pouco mais velhos, mas a realidade é que não é o home office, na verdade foi, como a Laura falou, foi uma contenção em função da gente ficar em casa para ajudar a combater algo que para o coletivo é melhor que a gente fique em casa do que a gente vá para a rua se a gente puder ficar em casa. Eu vejo duas coisas aqui. Uma é que a tecnologia mostrou que o que a gente achava que era impossível é possível.
Então, do momento que a gente tem acesso à tecnologia e consegue fazer muitas coisas que antigamente a gente só falaria que só poderia fazer ao vivo, como esse evento, inclusive, que a gente só conseguiria ter um deslocamento de repente, ter que voar para um outro país para fazer determinadas coisas, ou mesmo viagens a trabalho, que eu sei que muitas mulheres têm e que também é um desafio. Como que eu gerencio minha casa no momento onde eu preciso viajar a trabalho, eu acho que a tecnologia está aí para mostrar para a gente que, assim, olha, talvez a gente tenha que se deslocar muito menos e talvez a gente possa estar muito mais próximo da nossa família. Então, por exemplo, no meu caso, que fazia muitas viagens nacionais e internacionais, para mim foi um benefício muito grande saber que eu posso continuar fazendo os negócios que eu precisava fazer, mas eu posso estar perto da minha família, eu posso estar muito mais presente na vida dos meus filhos. Então, eu acho que tem um lado positivo dessa história, que para mim não tem a ver com o home office agora, mas tem a ver com não é nem novo normal, novo anormal, né? Porque a gente vai achar isso um anormal, porque a gente estava acostumado com uma outra coisa. Mas é que o digital é o normal agora. E eu acho que abre uma série de, assim, infinitas possibilidades. E eu acho isso muito positivo. Por outro lado, tem uma outra questão, e tem a questão também de que tem pessoas que ficam 2 horas no trânsito para chegar no escritório. Por que elas vão perder essas 2 horas se elas podem estar na casa delas se conectando? Então, eu acho que tem muita coisa positiva. Agora, tem um outro lado dessa história, que a gente não tem um país onde homeschooling, funciona. Tem sim tem uma questão de acesso digital e que potencializa a desigualdade também social que a gente tem no nosso país. Então, não dá também para a gente estar com esse único recorte, achando que, então, a partir de agora vai funcionar. Na verdade, eu acho que é uma grande bandeira que foi levantada para falar, olha, ainda tem também a desigualdade digital, que a gente precisa ajudar a melhorar no nosso país. Porque isso vai fazer... Muitas pessoas, elas não tinham como resgatar os R$600, porque elas não tinham acesso. Né? Então, como que a gente usa o que está acontecendo para dar acesso a melhorar essa desigualdade no nosso país? E eu acho que tem um outro lado que é super importante, que sim, eu acho que as companhias elas vão ter um olhar muito diferente ao seu local de trabalho, mas esse local de trabalho ele também precisa contemplar algumas coisas para que esse trabalho seja realmente produtivo. Né, e que a gente tem que colocar algumas regras, porque a sensação que me deu é que a gente começou a trabalhar 24/7, e existia uma diferença de onde era o seu trabalho e onde era a sua casa. Agora, a sua casa é o seu trabalho é a sua casa, e você não desliga nunca. Então, assim, vai chegar uma hora, as pessoas elas vão ter um troço, né? Então, assim, como que a gente também, como companhia, e como os líderes, entende que precisa ter um respiro para as pessoas, que elas precisam também desconectar e conectar novamente. Então, eu acho que esse é um exercício que eu fui vendo também com a minha equipe e conversando muito. A gente criou regras de comportamento mesmo de trabalho online, onde a gente tem que bloquear o horário de almoço, porque as pessoas estavam marcando reuniões e essas mães precisam parar para fazer a comida para as crianças. Quando a criança é muito pequena, você precisa ter um tempo de ficar com a criança mesmo. Então, eu acho que é muito importante que tenha esse olhar um pouco mais humano, porque a produtividade já está aí, né? A gente está trabalhando muito mais do que a gente trabalhava. Então, a produtividade já está garantida, no sentido de que, sim, é possível fazer muita coisa de vários lugares do mundo. Agora, como que a gente também garante que a gente tem esse momento para as pessoas conectarem, desconectarem, porque senão vai chegar uma hora a produtividade não vai mais acontecer, né? Então, é super importante a gente entender que, sim, isso que a gente está vivendo nos possibilita ter uma série de coisas que são positivas, mas tem muitas coisas que a gente tem que olhar e falar, não, isso aqui precisa ser ajustado, não dá para simplesmente achar que a partir de agora vamos trabalhar dessa maneira. Pelo menos é como a gente encara isso na PepsiCo, como a gente está cuidando das pessoas e entendendo que é preciso, inclusive, a gente está fazendo pesquisas, perguntando para as pessoas sobre como elas estão vivendo esse momento. Tem uma série, é muito importante essa troca e não assumir que, então é muito positivo. É muito positivo em muita coisa, mas a gente também tem que fazer algumas melhorias, pensando nessa jornada. Sim, senão vamos ficar todos exaustos para sempre. Estamos todas exaustas. Tinha levantado a mão, a Lisiane, gostaria de fazer mais alguma observação? Sim. É muito bom, porque parece que eu e a Dani, a gente combinou tudo antes, assim, porque a gente pensa muito.
igual. Eu acho que ela trouxe muito do olhar de quem trabalha num lugar privilegiado, como a gente, mas, ao mesmo tempo, desenvolve empatia sobre quem não trabalha. Vocês viram aqui que a minha cabeça mexe, então eu vou anotando as coisas para não esquecer. Acho que o primeiro ponto é essa transformação digital que aconteceu com o Covid. Eu trabalhei muito tempo com cloud, com infraestrutura de nuvem, etc. E eu gosto muito daquele meme que fala que o que fez a transformação digital não foi o CIO, não foi o diretor de tecnologia, não foi o presidente, foi o coronavírus. A gente se viu vivendo uma curva exponencial de transformação digital nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, vivendo num país que tem 2 celulares por pessoa, a gente tem uma desigualdade digital e uma falta de acesso. E eu me vi muito nesse cenário, saindo de uma cidade de 20 milhões de habitantes para uma cidade de 400 mil, vivendo todo esse desafio de conectividade e como pensar nas outras pessoas. E aí, acho que a chave número 1 que a Dani trouxe foi: pergunte para as pessoas o que elas querem depois da pandemia, o que elas querem agora. E aí conecta com o que a Laura falou. Quando a gente voltar, ninguém mais vai para o escritório segunda e sexta, porque não funciona. Ao mesmo tempo que eu quero ver e abraçar os meus colegas, e eu falei que a primeira coisa, eu quero ver o meu time, eu não quero ir toda hora, não faz mais sentido aquele trânsito, por mais que eu more perto, e eu quero passar perto dos meus pais. Porque, para vocês entenderem o cenário, eu vim para o aniversário do meu pai dia 14 de março e nunca mais voltei para minha casa. Então, eu vim com uma mala de 7 dias para ir para Dom Cabral ter aula, e aí eu me vi na pandemia e resolvi não voltar mais para São Paulo até eu me sentir segura. E eu quero conectar com outro ponto que a gente não falou aqui, a importância do cuidado da saúde mental das pessoas na pandemia. Para quem me segue nas redes sociais, eu postei ontem que semana passada eu tive o meu surto de mêsversário. Então, eu sei que todo dia 4, quando faz mêsversário de quarentena, eu surto. Porque tudo não funciona mais. Eu não tenho mais meu escritório, e eu sou uma pessoa de planejamento e rotina. Então, é importante a gente pensar no outro, que ele também está surtando. Tem gente que está com insônia, desenvolveu transtorno de ansiedade, e a gente, enquanto empresa, possibilitar infraestrutura física, de internet, uma cadeira decente, porque isso incomoda muito. A gente não tinha uma estrutura em casa, mas também de saúde mental. Ter um psicólogo disponível, ter sessões no time para todo mundo. No meu time, a gente tem sessões de gratidão. Então, uma vez por semana, a gente agradece as pessoas que nos ajudaram a chegar até ali. Pode ser a mãe, o cara do rap e etc. Ter esses momentos para a gente se conectar e ser livre. E aí, eu queria fechar com, acho que, a habilidade que a gente mais desenvolveu durante esse reset, que é a resiliência. Acho que a gente nunca foi tão resiliente com aquele call que o carro da pamonha passa, ou o carro do camarão com a música do Jornal Nacional, a criança que entra, e a Laura falando, meu filho vai entrar aqui, vai dar oi. A gente, vem cá, filho, dá oi pro time. Então, a gente se tornou resiliente e isso vai ser parte do novo. Mas acho que o mais importante é escutar o outro. E aí vai com o que a Ignalda falou na primeira resposta. A importância da gente ouvir a história, da gente dialogar e não viver só esse ciclo infinito de trabalho e de lucratividade. Tem espaço para capital, mas tem espaço para propósito também agora. Eu estou aqui acompanhando um olho no YouTube e tem muitos fã-clubes aqui pedindo por mais Danielas na liderança. Alguém aqui... A Raquel Abrão está dizendo que Laura lavou a alma com a fala dela sobre o home office. E tem gente também perguntando se essas palestras vão ficar disponíveis no YouTube. Então, palestras não, essas conversas, sim, elas vão ficar disponíveis depois no YouTube para todo mundo entrar on demand. A gente está chegando aqui perto do finalzinho. Eu queria só trazer mais um assunto, né? Enfim, a gente foi atropelado por muitas coisas ao longo desses últimos 4 meses, né? Então teve a pandemia, e aí depois a gente teve aí os grandes movimentos do Black Lives Matter, e agora ultimamente a gente tem visto as grandes empresas deixando de financiar, de fazer anúncios em mídias sociais por conta do financiamento dos discursos de ódio. Eu sei que isso não tem uma relação tão direta assim com a causa feminina, mas eu acho que a gente vive um momento de muita exposição, de muitos desabafos, de muita briga mesmo online, o medo de dizer a coisa errada, enfim. Eu queria que vocês falassem disso, sobre errar, aprender e errar. Acho que a Ignalda já trouxe um pouquinho sobre isso, a Lisiane também, que estamos todos aprendendo e é um processo de construção coletiva, que talvez, infelizmente, tenha que partir da dor.
Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, né? Em que momento da sociedade, os ânimos que a gente está vivendo, o quanto essas rupturas são positivas, mas elas também podem ter aí um efeito negativo de fazer com que as pessoas se retraiam e não entrem, tenham medo de entrar na conversa. Primeiro que essas questões, quando a gente fala que essas questões não têm a ver com o universo feminino, as mulheres as que mais sofrem, as mulheres são as que mais sofrem ataques virtuais. A questão de gênero, ela é definitiva nesse universo. Então, as mulheres são as que mais sofrem assédio, as mulheres, quando qualquer profissão, em qualquer setor, que quando erram, cometem, são as mais atingidas. Então, nós somos, essa questão no digital, nós estamos mais vulneráveis. Então, o olhar tem que ser voltado para esse lugar de como que nós vamos tratar isso, porque as empresas, as empresas não, mas as plataformas especialistas em hackers, eu acho que tem um estudo do Instituto Avon que mostra o quão especialistas, cada vez mais eles estão sendo para hackear todas as redes sociais, entender quais são os nomes de mulheres que aparecem por algum motivo, e isso como uma máquina, um trator, os robôs mesmo entram acabando com essas mulheres. Então, quando a gente tem uma retração do mercado, dizendo, se você, plataforma, não der um jeito nisso, nós não vamos investir mais aqui, é esse lugar que dói, do bolso. Então, esse movimento foi extremamente positivo, de pegar e colocar um limite. Agora, como que as regras vão surgir, elas vão acontecer no decorrer. A gente não tem como hoje estabelecer o que pode e o que não pode, porque a gente está aprendendo, né? Isso já faz alguns anos que todo esse grupo de digitais influencers que tem relevância social, não só pessoas negras, pessoas LGBTQs, pessoa com PCD, enfim, todos esses já têm levantado essa questão para essas plataformas de que nós precisamos nos assegurar, ficar mais seguros. Então, esse alerta foi dado há mais de 5 anos. Só que quem é que teve a força para chamar atenção? O patrocinador. De novo, veja que louco, porque isso já poderia ter sido resolvido, sabe, Tati? E a gente não conseguiu resolver no diálogo. Então, alguém com poder disse, eu vou tirar dinheiro daqui se vocês não resolverem. E eu acho que é um movimento que, se ele não acontecer de forma natural ou intencional, dentro das organizações, de fato, os patrocinadores terão força para fazer isso. Agora, uma pergunta que me chama muita atenção. Esse patrocinador, ele está coerente com o que ele faz internamente? Será que internamente ele está cuidando disso? Porque hoje, qual é o leque da PepsiCo? Por exemplo, então, e assim, a PepsiCo pode trabalhar com qualquer bandeira hoje, com esses números que ela me traz, porque é coerente ela comunicar daqui para fora o que ela está fazendo daqui para dentro. É coerente ela tirar dinheiro de marketing de alguns setores, cobrando essa postura, porque ela está fazendo internamente. Eu sempre fico observando somente a coerência, porque é muito fácil apontar o dedo sem que eu esteja fazendo isso internamente, entende? Então, assim, ok, isso tem que ser feito, porque a gente precisa assegurar um ambiente saudável, porque muitas mulheres, muitas pessoas de minorias políticas são atacadas dentro desse ambiente. Então, é um ponto super positivo, mas como que a gente vai fazer isso e se essa coerência está vindo de dentro, sabe? Internamente eu estou coerente com o que eu estou cobrando da plataforma, porque, de repente, não tem nenhuma... Ele não faz isso internamente, está cobrando lá fora.
E por isso que eu sempre pergunto para os meus parceiros, olha, ok, nós vamos trabalhar juntos, mas internamente, o que vocês têm feito? Porque eu não posso fazer parte disso como comunicação, essa influenciadora não pode entrar nesse projeto se vocês internamente não estiverem fazendo isso. Então, a gente está junto para aprender, mas a gente tem que estar junto para fazer, para agir. E temos que estar juntos para ser coerentes. Porque se houver incoerência entre a ação e a comunicação, vamos ser cobrados, porque vocês sabem, é fácil descobrir. Há como se descobrir. Então, pode ser, sabe? E aí vão acontecer outras revoluções não, eu digo que são reformas que vão culminar numa revolução. Então, e as revoluções, elas são possíveis e saudáveis porque elas trazem mudança, mas essa escolha, ela pode ser menos dolorosa se a gente agir com prevenção. Ignaldo, você falou um negócio que para mim é muito importante, que é a questão da coerência. Eu tenho duas palavras que eu gosto muito, que é consistência e coerência. E aí eu trago um olhar que você mencionou, a comunidade LGBTQIA+, a gente começou um trabalho em 2017, com Doritos Rainbow no Brasil, onde 100%, e desde então 100% do lucro do produto ele é destinado a organizações não governamentais que acolhem as pessoas, porque tem muitas pessoas que ao se assumirem para a família são marginalizadas no nosso Brasil. A gente é um país onde a gente tem a maior parada do mundo, mas a gente é o país que mais mata trans no mundo inteiro. Né? Então, assim, é sempre essa questão dos extremos. O Brasil é um país de extremos. E aí eu gosto muito quando você traz a lógica da consistência, principalmente da coerência, que e eu acho que isso tem a ver com o ponto que a Tati trouxe sobre como que as marcas, se elas estão com medo, ou como que elas vão agir. Desde que você tenha uma consistência e uma coerência ao longo dos anos, você vai adquirindo autoridade moral para falar sobre aquilo. E não é uma autoridade moral só para fora, tem que ser para dentro também. Como eu posso falar sobre a questão da comunidade se dentro da PepsiCo as pessoas não acharem que elas podem ser quem elas são? Então a gente tem, isso é uma coisa que a gente aprendeu desde o começo, que para eu conseguir falar algo para fora, eu tenho que olhar para dentro e entender se os meus colaboradores, se as pessoas que estão na PepsiCo entendem que elas podem ser quem elas são, independente de gênero, de orientação sexual, de raça. É muito importante isso. E do lado de fora, a gente sabe que o famoso haters gonna hate. A gente sabe que vão ter pessoas que vão criticar porque Dorito está fazendo algo com a comunidade. E a gente tem que entender que, da mesma forma que eu respeito que você não acredita que é a melhor coisa, eu também respeito que essa marca vai fazer isso sim, porque é o que ela acredita. Ela acredita que não existe nada mais bold, nada mais forte do que você ser você mesmo, você se assumir. E aí o que eu sinto que acaba virando algo que é muito poderoso e engajador para as pessoas, porque as pessoas querem se relacionar com marcas que tenham algo para dizer, que tenham um ponto de vista. Cada vez mais elas querem essa questão da transparência. E aí, por exemplo, esse ano, que foi o ano que não teria, a parada não existiu fisicamente, algumas marcas deixaram de estar, porque a parada não ia existir. E a gente falou, não, pelo contrário, se esse ano a parada não vai existir, porque esse dia é um dia muito importante na Paulista, o que a marca pode fazer para estar ao lado das pessoas nesse momento? Então, ao invés de fazer uma campanha, a gente está fazendo uma doação de R$1 milhão para 10 ONGs no Brasil inteiro, que suportam, que dão apoio e suporte à comunidade. Então, eu acho que quando você faz algo que é coerente, é consistente, e as pessoas, sim, Ignaldo, elas sabem, elas vão saber se é algo profundo, se é algo raso, se você realmente está fazendo algo sério ou não. Eu acredito que, por mais que as pessoas estejam falando algumas coisas, você consegue ter muito mais. Eu vou usar uma palavra que é sucesso, mas não é o sucesso pelo sucesso, é o sucesso em estar apoiando aquela comunidade, estar sendo reconhecida como uma marca que sim está presente, independente do que está acontecendo. Então, no momento de Covid, que eles estão precisando de mais ajuda financeira. Como que eu posso usar, então, o privilégio que a marca tem para ajudar as pessoas? Eu acho que isso, por mais que a gente esteja num ambiente que ele é bastante tóxico muitas vezes, isso faz com que algumas marcas se diferenciem da outra e mostra que a gente tem que ter, né, o para dentro e para fora muito, muito coerente
e a gente tem, enfim, a gente tem uma série de iniciativas dentro da PepsiCo, porque a diversidade, a inclusão é um valor muito grande da companhia. Então, eu acho que isso nos traz, nos retroalimenta, quando me perguntam, mas como que vocês hoje estão no lugar que vocês estão? Porque Doritos teve uma pesquisa recente que Doritos foi a primeira marca associada à ajuda à comunidade e tudo mais. Eu falo porque a gente começou isso em 2017, 17, 18, 19, 20, assim, é uma consistência, né? E eu acho que isso é muito importante, que seja consistente. A Laura levantou a mão, depois a Lisiane, e aí a gente vai partir para o encerramento. Acho que dentro disso que a Dani está falando, tem uma coisa que é muito clara, né? Que as empresas não são entidades, as empresas são feitas de pessoas. E eu acho que todos nós causamos impacto na nossa pessoa física e nas ações da nossa pessoa jurídica. Então, tudo que a gente faz, a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, tem impacto sobre a nossa comunidade, positivo ou negativo. Tem impacto sobre o ecossistema todo que a gente toca, da nossa convivência pessoal até a nossa convivência digital. Então, dentro desse cenário, quando a gente fala sobre discursos de ódio, de preconceito, e no fundo de uma reprodução de narrativas que não são benéficas para uma sociedade progredir de forma igualitária, o silêncio e a negligência são atitudes que perpetuam a violência a acontecer. Então, muito em virtude da pressão das pessoas e das pessoas terem olhado para elas mesmas, as empresas começaram a tomar atitudes, e eu acho que elas tomam atitudes pela pressão da sua própria comunidade interna, por estar conectada com a comunidade externa, e olhar qual é o papel que cada um de nós pode fazer para mudar isso. Então, eu queria pedir para todo mundo pensar que da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, cada coisa que a gente fala, cada atitude que a gente tem, cada lugar que a gente clica, cada coisa que a gente escreve ou reproduz, tem um impacto espiral na sociedade que a gente quer ver, que a gente quer construir. Desde a grande empresa até a pessoa que trabalha como autônoma. Todos nós causamos esse impacto. Então, quanto mais a gente puder ter clareza das consequências das nossas ações, mais a gente vai contribuir para que esse ambiente todo não reproduza esse tipo de violência, porque ele só tem a prejudicar a gente. Laura, isso que você falou conversa muito com o que a Melissa Amaral está aqui dizendo no nosso debate do YouTube, que ela diz, vocês estão falando de coisas lindas, de empresas grandes, mas como é que as pequenas e médias empresas podem ajudar a diversidade? Ela fala de empresas familiares dominadas por homens, geralmente são mais machistas. Lisiane, será que você pode incluir isso na sua fala de encerramento? Nossa, eu estava aqui olhando o chat, eu ia citar exatamente a mesma pergunta da Melissa. Ah, que bom! Entendeu? O universo está conspirando a nosso favor. Mas vamos lá, gente. Universo. Eu falo desse lugar de quem trabalha na empresa grande, mas eu quero muito, na minha vida, ser uma tradutora para empresas pequenas e médias, não só na jornada de diversidade, mas na jornada de transformação digital. E aí as meninas trouxeram um ponto que eu queria citar, até uma frase do Desmond Tutu, quando ele fala que se você é neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Então, tanto a empresa grande quanto a empresa pequena, no primeiro momento, você tem que se posicionar. Você tem que dizer que essa causa é importante, você tem que dizer que você é um aliado. E sendo pequeno ou grande ou nunca tendo feito, porque quando a gente fala de consistência, dá um pouco de medo. Tá, mas eu nunca fiz, será que as pessoas vão achar que é oportunismo? Talvez antes da pandemia eu te dissesse que sim, agora que não. Porque a gente está num momento de empatia de todo mundo junto. Então, primeiro, vai para a rua e diz que isso é importante. Aí eu queria citar um episódio que aconteceu algumas semanas atrás. Eu fiz uma participação num takeover do Vozes Negras Importam, que tem até uma questão de desenquadradas que me trouxe aqui, mas vocês vão nas redes e descobrir, do Renato Camargo, que é CEO do Recarga Pay, com a Viviane Moreira, que é uma grande amiga, e ele falou que ele era um militante de sofá, que ele ficava ali clicando e dizendo que era super a favor da igualdade, e aí ele foi para ação
E agora o Renato, ele não palestra em eventos que não tenham mulheres negras no line-up. E quando ele está, nos que ele assumiu, ele diz, eu vou ceder o meu lugar para outra pessoa que seja expert. É desse tipo de ação que a gente está falando. E aí, quando é uma pequena, uma média empresa, é dizer que você não patrocina eventos que não tenham mulheres negras palestrando. É quando você, enquanto indivíduo, e eu digo isso porque eu fiz essa semana, você vai numa loja para comprar um eletrodoméstico e escolhe uma mulher negra para que seja sua vendedora. Quando você vai comprar uma flor, quando você vai comprar um alimento, você escolhe pequenos empreendedores e é intencional nas suas ações. Quando você, de uma forma crítica, olha o seu feed nas redes sociais e vê, cara, eu não tenho nenhuma pessoa negra aqui. Claro que você não vai acolher, assim, dizer negro seja o meu melhor amigo. Mas começar a seguir, a curtir influenciadores, a patrocinar canais, a você usar das ferramentas que você tem para alavancar causas que você acredita. Mas é a hora da gente ser vocal e ter impacto no ecossistema. E não pense que eu estou aqui falando do lugar de Lisiane super militante que nunca erra e é perfeita. Não, eu erro. E às vezes eu me vejo fazendo ações contrárias ao que eu fiz. Mas é a gente ter um pensamento crítico, se permitir errar, se permitir reinventar e se permitir transformar o mundo com as ferramentas que a gente tem. E se você ficar cansado e meio maluco no meio dessa pandemia, descansa, porque a gente tem que ficar vivo e recomeça nesse ciclo importante. E aí, quando a Dani falou de Doritos Rainbow, se eu tivesse na minha casa, eu tenho a bandeirinha do arco-íris que veio numa das primeiras campanhas. Fica no meu umbral, mas aí não tá aqui. Mas é isso, gente. Fazer com que a gente tenha pequenas ações de grandes impactos. Vamos deixar de ser militante de sofá e transformar aí o mundo para um lugar melhor. Lisiane, obrigada. Preciso registrar aqui a Luciana Lima, que pedindo mais mulheres de referência como você e Ignalda. Queria agradecer muito, Daniela, Ignalda, Laura, Lisiane. Foi um prazer enorme. Aprendi horrores com vocês. E espero que a gente possa estar juntas em novas oportunidades como essa. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, Tati. E, gente, se a gente vamos lá, que vou falar uma fala da Angela Davis, que veio ao Brasil e disse, né? Se você quer mudar essa sociedade, quer transformar, vamos, já que é estruturar o problema, vamos puxar essas mulheres da base, que a gente muda tudo. Então, se você dá a mão para uma mulher negra, seja qual for ela, em qualquer setor, desde a pessoa que trabalha na sua casa, as pessoas que estão na sua empresa, você estruturalmente já está mudando esta sociedade. Muito grata por todas estarem aqui, me permitirem estar com vocês, e eu quero sair com vocês no recreio, e por isso vou pedir o contato de todas. Depois a gente troca nos bastidores. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Com essa conversa inspiradora, essas mulheres poderosas, a gente encerra o primeiro dia da segunda edição do Universa Talks. Eu convido vocês a assinar o canal de Universa no YouTube para receber os alertas do nosso evento ao longo de toda a semana e também acompanhar a nossa cobertura do Universa Talks no site uol.com.br/universa e no nosso Instagram, @universa_uol. A gente volta amanhã, às 10h30, para discutir o desemprego no Brasil e os caminhos do empreendedorismo. Muito obrigada, até amanhã.